Bom, hoje eu irei falar sobre a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que foi uma das maiores pandemias da história. Bom, esse tema de pandemias, vírus e tal é um tema bem conhecido por todos, tanto que já vários filmes, citarei um deles, The Walking Dead, Nature, e assim vai. A disseminação de doenças em grande escala também traz impactos grandes para as sociedades na economia e na cultura. Um exemplo desse é a peste bubônica e a peste negra, nome ao qual ficou conhecido uma pandemia de peste que teve sua maior disseminação no século XV e um enorme impacto na vida cultural. E você já provavelmente já viu referências a ela em filmes, desde alguns que foram melhores de todos os tempos, até uns que teve Nicolas Cage, em jogos e outras referências. A peste é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis. E pode ser de três tipos essa peste. A peste pneumônica, quando não tratada, afeta seu sistema respiratório. A peste sepsêmica, que quando a doença não é tratada, afeta o sistema sanguíneo. E a peste bubônica, que afeta seu sistema linfático. E é a primeira forma da infecção. Esse nome foi dado ao inchaços que teve no seu corpo, que era chamado de bubões. A peste é transmitida principalmente pela mordida de pulgas, piolhos, que vivem principalmente em ratos, em animais. O ratos é o principal. A peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida uma diretamente para outra, que uma pessoa pode transmitir diretamente para outra pessoa. A peste em latim significa doença, ou seja, a pessoa que possuía a peste tinha doença, que tamanha era a sua mortalidade e o medo dela. A primeira pandemia foi registrada antes que pudéssemos pensar, ainda no século VI, durante o Império Bizantino. Hoje ela é chamada de peste Justiniano, que era o imperador na época, que ele pegou a doença, que é a peste, e felizmente ele conseguiu sobreviver. A peste afetou principalmente cidades portuárias no Mediterrâneo, incluindo Constantinopla, a maior cidade do mundo na época, já que navios mercantes facilitavam a proclamação da doença, com ratos a bordo. Algumas estimativas especulam cerca de 5.000 mortos por dia em Constantinopla. Não havia mais sepultamento e os cadáveres eram simplesmente empilhados. A peste se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio e enfraqueceu o Império e impossibilitou novos avanços por tribos germânicas. Embora existam estimativas, algumas delas muito exageradas, é impossível saber o número total de mortos. Mas podemos falar que apenas há alguns anos, cerca de 40% e um quarto da população da parte oriental do mar morreu por causa da peste. Na zona rural, a falta de mão de obra serviu de motivação para inovações para aumentar a produtividade. Agora nas cidades, os aluguéis diminuíram bastante, já que as cidades foram as mais afetadas pela peste. E agora existiam mais casas vazias do que habitantes. Isso fica fácil de entender quando olhamos os números. A peste negra matou cerca de 40% de toda a população da Europa, com incrivelmente mais de 100 milhões de mortes no mundo. Foram quase 2 séculos para a população chegar aos números de antes da peste. E muitos de vocês devem estar sentindo falta da mais comum referência própria à peste negra. Os médicos das pestes com uma máscara bicuda e as roupas continuam com um casaco comprido, botas, luvas, uma capa por cima de tudo isso e uma touca de couro selada por um chapéu que acompanhava uma máscara com óleo de vidros e um bico de madeira, que era formada por uma planta cheirosa. E eles eram funcionários públicos, contratados pelas cidades para não apenas tratar as doenças, mas também contabilizar os mortos. Os sintomas surgem a 2 ou 6 dias depois da picada da pulga, que pode ser tão discreta ao não deixar nenhuma marca perceptível. O paciente começa a desenvolver um quadro de súbito de febre alta, geralmente na casa dos 40 graus, além de calafrios, dor de cabeça, dor pelo corpo e fraqueza generalizada e a perda do apetite. Em 48 horas a 72 horas, o bubão aparece. O bubão é uma tumorção dolorosa provocada pelo inchaço de um linfonodo. Quando não é tratada, a peste bubônica costuma progredir para uma peste sepsêmica, que causa hemorragia interna na pele, gangrena das extremidades, choque circulatório, falência dos múltiplos órgãos. A hemorragia pode causar manchas negras e roxas por toda a pele. E isso que foi o termo peste negra, isso que inspirou eles a criar o termo peste negra na Idade Média. O tratamento da peste em todas as suas formas deve ser feito com antibióticos. A streptomicina e a gentamicina são as mais utilizadas. O tratamento deve ser mantido por 10 dias e a taxa de sucesso quando o tratamento é iniciado precocemente é mais de 90%.